Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Direito Constitucional. Eu sou o professor Fabiano Cerejo. Estamos falando sobre o tema Organização dos Poderes. Já falamos sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o poder judiciário, essa aula que é muito importante para o seu curso. Então, acompanhe comigo essa aula e vamos falar sobre a estrutura e a organização do poder judiciário. Então, pessoal, dentro do sistema de separação dos poderes, é preciso entender que cada um desses poderes tem uma competência específica e tem uma função específica. Ao Poder Judiciário, compete a função jurisdicional do Estado, ou seja, é a distribuição de justiça, a função de resolver litígios, de aplicar a lei em casos de conflitos de interesse. Então, estamos falando de jurisdição. O que é função jurisdicional? Bom, quem vai nos ajudar a entender isso é o conceito de Giuseppe Giovenda. O Giuseppe Giovenda diz o seguinte: função jurisdicional é a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio de substituição pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade concreta da lei, já no torná-la praticamente efetiva. Então, vamos destacar aqui esse conceito de Giovenda. É a função do Estado que tem como objetivo, como escopo, a atuação da vontade concreta da lei, ou seja, é necessário que as leis tenham efetividade, tenham eficácia. É necessário que as leis sejam aplicadas atendendo aos fins para os quais elas foram elaboradas. E é exatamente aí que é a função jurisdicional do Estado, é que a vontade concreta da lei seja aplicada. E como é que ele faz isso? Por meio dessa substituição, substituindo-se pela vontade, pela atividade de órgãos públicos, a atividade de particulares ou de outros órgãos públicos. Então, é o Estado, por meio de órgãos públicos, que é o Poder Judiciário, exercendo esse poder jurisdicional, já ao afirmar, portanto, a existência da vontade concreta da lei e torná-la prática, efetiva. Isso é o poder ou a função jurisdicional. Falamos que cada um dos poderes tem funções típicas, mas também é importante destacar que existe a função atípica. Cada poder tem funções típicas e funções atípicas. Por exemplo, o poder legislativo, na sua função típica, é a função legislativa, é a elaboração de normas gerais e abstratas. As funções atípicas, o poder legislativo ele pode administrar, quando ele organiza os serviços internos, e tem também a função atípica jurisdicional, quando o Senado, por exemplo, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Já o Poder Judiciário, a sua função típica é a jurisdicional, ou seja, a aplicação da lei para a solução dos conflitos. Mas também ele desempenha funções atípicas, administrativa, quando ele organiza os serviços internos, e a função legislativa, quando ele elabora, por exemplo, regimentos internos dos tribunais. O Poder Executivo, por sua vez, a sua função típica é a administração, administrativa, é aplicar a lei para promover de maneira imediata os fins de interesse público. Na sua função atípica, ele tem a função legislativa, quando ele edita medidas provisórias. Já não exerce a função jurisdicional típica, mas apenas sem definitividade. Então, nós vimos aqui que os três poderes eles exercem suas funções típicas e também exercem as funções atípicas. O Poder Judiciário, ele, para a sua atuação, ele trabalha baseado em alguns princípios. E aqui eu quero trazer alguns princípios que são fundamentais para o exercício do Poder Judiciário, para o exercício da função jurisdicional. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o princípio da inércia e o princípio do devido processo legal. Vamos falar sobre cada um desses princípios. O primeiro é o princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional. O fundamento deste princípio é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Qual que é o objetivo desse princípio? É assegurar o direito de ação, ou seja, o direito que cada cidadão tem de invocar a tutela jurisdicional do Estado. Por meio deste princípio, nós percebemos a impossibilidade do Estado de editar normas que venham a impedir que uma pessoa possa deduzir a prestação jurisdicional do Estado. Então, este princípio ele é fundamental. Todos e quaisquer conflitos podem ser submetidos à tutela jurisdicional do Estado. O segundo princípio é o princípio da inércia. O Poder Judiciário ele só se manifesta quando provocado. Aqui nós temos, então, uma forma de garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. É necessário que as partes tragam o problema, o conflito, para que o Estado possa se manifestar, para que o processo possa ter o seu início. Então, tragam-me os fatos e eu lhe direi o direito. Então, o princípio da inércia, ele preserva as partes para que o Poder Judiciário, ele tenha imparcialidade. Nós tivemos situação recente no Brasil em que o próprio STF inicia um inquérito para apurar o famoso inquérito das fake news. E aí sofreram várias críticas, porque o próprio Poder Judiciário deu início ao inquérito. E aí, obviamente, houve toda uma fundamentação do Supremo, baseado em uma lei interna, em um regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas a prática é que deve-se seguir o princípio da inércia. O Poder Judiciário ele precisa ser provocado para que ele possa, então, se manifestar no processo. O terceiro princípio é o princípio do devido processo legal. E esse princípio ele é um daqueles grandes princípios dos quais derivam muitos outros. Pelo princípio do devido processo legal, entende-se que a prestação jurisdicional ela deve ser prestada com obediência de todas as formalidades legais. Ou seja, o processo ele precisa seguir aquilo que está na lei. E é necessário que haja uma lei prévia. Ninguém pode ser surpreendido por uma lei no decurso de um processo. Então, o processo precisa seguir todos os procedimentos que já forem pré-determinados. O fundamento é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e diz o seguinte: ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, como eu disse, é um daqueles princípios que derivam outros princípios. E aqui nós temos alguns princípios que derivam do devido processo legal. O princípio do juiz natural e do promotor natural, artigo 5º, inciso 53. Do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55. A proibição das provas ilícitas, artigo 5º, 56 da Constituição. E a publicidade dos atos processuais, artigo 5º, inciso 60. Destacamos também que o princípio do devido processo legal ele tem dois sentidos. Um sentido adjetivo ou processual, no qual deve o processo seguir um procedimento legal. E o sentido substantivo ou material, pelo qual deve proteger os direitos e liberdades das pessoas. Então, nós temos esse duplo sentido do devido processo legal. Um sentido processual, que o processo deve seguir um procedimento que já esteja definido por lei. E o sentido próprio material, que é a própria defesa da liberdade das pessoas, porque ninguém pode ser preso sem que seja submetido a um processo legal. Nesse tópico, vamos falar sobre como são escolhidos os membros do Poder Judiciário. Bom, para isso você precisa ler o artigo 83, aliás, artigo 93 e os seus incisos da Constituição Federal. Aqui eu vou destacar apenas alguns detalhes que estão lá previstos no artigo 93.
No 93, inciso 1, nós temos que a exigência de concurso público de provas e títulos e que haja a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Que é necessário, é exigido o bacharelado em Direito e o mínimo de 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se assim para as nomeações a ordem de classificação. No critério das promoções, nós temos 2. O inciso 2 traz o critério da antiguidade e o critério de merecimento. Importante destacar que na linha D, artigo 93, inciso 2, a linha D, que é possível a recusa do critério de antiguidade, porém, exige-se 2/3 dos juízes do tribunal para que seja justificado. O impedimento à promoção, no artigo 93, inciso 2, a linha E, se um juiz reter autos injustificadamente, além do prazo legal, ele pode ter prejudicada a sua promoção. A questão da participação em curso oficial de preparação está prevista no artigo 93 e no inciso 4. Ainda sobre a escolha dos membros do Poder Judiciário, vamos destacar que os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, eles são nomeados pelo Presidente da República e eles são aprovados pela maioria do Senado Federal. Aí você encontra nos artigos 52, inciso 3, a linha A, artigo 84, inciso 14, o 101, parágrafo único, o 104, parágrafo único, o 111A e o 123. Leia esses artigos para que você possa entender esse processo de escolha e também a participação tanto do presidente quanto a participação do Senado na indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. A exceção é o Superior Tribunal Militar. Para os demais tribunais superiores, a Constituição exige que a aprovação seja pelo Senado Federal com maioria absoluta. Já os tribunais regionais, federais e do trabalho também vão ser nomeados pelo Presidente da República da forma prevista na Constituição nos artigos 107 e 115. Então, vale a pena você ler estes artigos para entender como são escolhidos e nomeados os membros dos tribunais superiores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores, nós vamos destacar também a questão dos tribunais de justiça dos estados. A participação, aí eu trago esse destaque, que a participação do governador vai se limitar à escolha e nomeação de desembargador, proveniente do 5º Constitucional do Ministério Público e da Advocacia. Então, não compreende os integrantes da magistratura, e isso aí é objeto de uma ADIM do ministro Otávio Gagliotti. E aqui eu trago para você, falamos sobre o 5º Constitucional. Então, para que você possa entender como que funciona, o que é o 5º Constitucional? O 5º Constitucional é o 5º do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais federais e do Tribunal dos Estados e do Distrito Federal, Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar. Está lá no artigo 94 da Constituição Federal, o artigo 111A e o artigo 115, inciso 1º. Veja, aqui exige-se que 1/5 desses tribunais regionais federais, tribunais especiais do Distrito Federal e Território, eles sejam compostos por quem? Quem está habilitado? Então, nós temos membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e ilibada reputação com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla da respectiva classe. Então, você acompanha aí nesse mapa mental. Então, você tem, são recebidas as indicações, encaminhadas lista tríplice para o presidente, enviado ao Poder Executivo, e aí ele vai escolher um desses integrantes para nomeação no prazo de 20 dias subsequentes. A composição
tanto o Ministério Público quanto advogados, há uma diferença. Os membros do Ministério Público, eles precisam ter mais de 10 anos de carreira. Já para os advogados, é necessário que sejam indicados em lista sextupla da representação, né, no caso, a representação da respectiva classe, que é a OAB, o notório, exigido notório saber jurídico e reputação ilibada, e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, aqui nós temos nesse mapa mental para você entender como que funciona o quinto constitucional. Vamos falar agora de algumas garantias do Poder Judiciário previstas na Constituição Federal, cujo objetivo é assegurar a independência do Poder Judiciário. Os três poderes, eles são independentes, eles são autônomos. Portanto, é necessário que haja algumas garantias para que o Poder Judiciário não venha a depender de outros poderes e, assim, ter a sua imparcialidade questionada. Essas garantias nós encontramos no artigo 96, inciso 1 ao inciso 3. A primeira garantia é a capacidade de autogoverno. Essa capacidade, ela se demonstra através da eleição do presidente do tribunal e também a eleição dos órgãos diretivos pelos próprios tribunais. Outra garantia está no artigo 96, inciso 1, a linha A capacidade normativa interna, que é a capacidade de elaborar os seus próprios regimentos internos. Terceira garantia é a organização de seus serviços auxiliares, artigo 96, inciso 1, a linha B, e também o inciso 2. Quarta garantia é a autonomia administrativa e financeira. O artigo 99 da Constituição prevê que a elaboração de propostas orçamentárias, nos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são feitas pelo Poder Judiciário e encaminhadas para o Poder Executivo, que tem a competência de fazer, então, a elaboração da proposta financeira, do orçamento financeiro do Estado. Artigo 99, acompanhe lá, leia o artigo 99, parágrafos 1º e 2º, e o artigo também importante, a leitura do artigo 166, parágrafo 6º. A quinta garantia é alterar o número de membros dos tribunais inferiores, está lá no artigo 96, inciso 2. É a criação e extinção de cargos, a remuneração dos serviços auxiliares, também a fixação de subsídios de seus membros, as leis de organização judiciárias, prevista, então, no artigo 96, inciso 2. A sexta garantia é a entrega do duodécimos, dos recursos orçamentários que são destinados à instituição, que devem ocorrer até o dia 20 de cada mês. Aí eu recomendo que você faça a leitura do artigo 168, ou seja, aprovado ali o orçamento anual, esse orçamento que compete ao Poder Judiciário, ele vai ser, então, dividido aí em 12 parcelas. Então, essa entrega dos duodécimos, dos recursos orçamentários, ela deve ocorrer até o dia 20. A sétima garantia é a destinação de custas e emolumentos exclusivamente ao custeio de serviços afetos a atividades específicas do Poder da Justiça. O artigo 98, leia o artigo 98, parágrafo 2º, que foi acrescentado pela emenda constitucional número 45. Vamos falar agora de algumas garantias específicas aos magistrados. Qual que é o fundamento? É o artigo 95. O artigo 95, ele traz algumas garantias. Quais são? A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Então, o artigo 95 diz que os juízes gozam das seguintes garantias. O que é a vitaliciedade? Os juízes, eles só podem, ou aliás, só perdem o cargo por sentença judicial transitada em julgado do tribunal do qual eles estão vinculados. Então, em primeiro lugar, em primeiro grau, após 2 anos de estado probatório.
adquirida a vitaliciedade, é necessária a propositura de ação civil própria para a perda do cargo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça, em casos de crimes de responsabilidade, eles só perderão o cargo por deliberação do Senado Federal, conforme artigo 52, inciso 2 da Constituição. Sobre o princípio da inamovibilidade, o que significa? Significa que juízes não podem ser removidos a qualquer título, de forma compulsória, do cargo em que eles ocupam. Mas essa garantia não é absoluta. Por motivo de interesse público, então é permitido a mobilidade de um juiz, a transferência de um juiz por motivo de interesse público, mas aí é necessária a decisão de maioria absoluta de votos do tribunal ao qual o juiz está vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça. A terceira garantia que destacamos é a irredutibilidade de subsídio. Mas importante, então, o salário não pode ser reduzido. Mas a jurisprudência do STF, ela declara que essa irredutibilidade é meramente nominal e não é real. Por quê? Alega-se que a perda do valor aquisitivo da moeda, em razão das constantes perdas inflacionárias verificadas no país, não autoriza o reajuste automático dos vencimentos dos juízes de forma a garantir o valor real do subsídio. Então, por essa interpretação, nós temos uma irredutibilidade apenas nominal. Pessoal, para garantir a imparcialidade dos juízes, a Constituição, no artigo 95, parágrafo único, traz algumas vedações. Veja, os juízes estão proibidos de exercer atividades que possam prejudicar a sua posição de absoluta imparcialidade entre as partes de uma pendência judicial. Então, aqui a Constituição diz no artigo 95, aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, é possível uma de magistério. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Então, se comprovado isso, o juiz ele vai responder por esse crime. Dedicar-se à atividade político-partidária. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Exercer advocacia no juízo ou tribunal ao qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É a denominada quarentena. Então, o juiz que se afastou, seja por aposentadoria ou exoneração, ele só poderá advogar no mesmo juízo no qual ele atuava, do qual ele se afastou, após 3 anos. Então, ele pode exercer a advocacia em outro juízo, em outra comarca, mas não naquela onde ele exerceu a sua jurisdição. Então, sobre as vedações, é importante destacar aqui o mandato de segurança 25.938 do Distrito Federal, que diz o seguinte: as vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de total independência, e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se integralmente às funções inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras atividades deixem em menor valia o cuidado, o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e um direito fundamental do jurisdicionado. Então, esse julgamento do mandato de segurança é muito importante esse enunciado para você entender as vedações para a imparcialidade do juiz. Vamos ver agora como que está estruturado e organizado o Poder Judiciário. Nesse slide, nós temos aqui
um gráfico com a estrutura, a organização do Poder Judiciário. No topo você tem o Supremo Tribunal Federal. Trata-se do órgão de cúpula do Poder Judiciário que tem a função principal de guardar a Constituição, né? A guarda da Constituição. Compete-lhe a relevante atribuição de julgar as questões constitucionais, assegurando, portanto, a supremacia da Constituição Federal em todo o território nacional. São órgãos do Supremo Tribunal Federal, conforme seu regimento interno, o plenário, as turmas e o presidente. O Supremo Tribunal Federal, ele indica um de seus membros que vai presidir o Conselho Nacional de Justiça. Isso está escrito lá no artigo 103b, inciso 1, parágrafo 1º. E ele indica também 3 para compor o Tribunal Superior Eleitoral, conforme artigo 119, inciso 1, a linha A. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele julga questões federais da Justiça Federal, Distrital e Estadual Comum do Brasil. Ela é a última instância para as causas infraconstitucionais que são submetidas à jurisdição da Justiça Comum, que não versem sobre questões constitucionais. Por isso, é considerado o Tribunal da Cidadania. Já a Justiça Federal Comum, ela é composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais, conforme o artigo 106. Veja o artigo 27, parágrafo 6º, do ato das disposições constitucionais transitórias, estabeleceu que seriam instalados 5 tribunais federais, regionais federais, e logo após a promulgação da Constituição de 88. Cada estado e o Distrito Federal constituem uma seção judiciária, com sede na respectiva capital e várias localizadas de acordo com as leis de organização judiciária, conforme o artigo 110. A Justiça do Trabalho ela é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, por tribunais regionais do trabalho e por juízes do trabalho, conforme o artigo 111. Em primeira instância, existem as varas do trabalho, que são presididas por juízes do trabalho. Nas comarcas onde não temos instituído uma vara do trabalho, a jurisdição do trabalho, em primeira instância, poderá ser atribuída a juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, conforme o artigo 112. A Justiça Eleitoral ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, por tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais e juntas eleitorais, conforme o artigo 118. Já a Justiça Estadual ela é composta pelo Tribunal de Justiça e por juízes de direito. Em primeira instância, atuam ainda o Tribunal do Júri, com a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida, conforme artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e os juizados especiais cíveis e criminais, artigo 98, inciso 1, e a Lei 9.099 de 95. Muito bem, pessoal. Aqui você tem nesse slide a estrutura do Poder Judiciário com os artigos que foram enumerados. E aí eu vou passar uma tarefa para vocês aqui no próximo slide. Então, esse vai ser o exercício desse vídeo que você acabou de assistir. Eu trouxe a visão geral da estrutura, da organização, né, do objetivo, da competência do Poder Judiciário. Nesse exercício, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário e você vai discorrer sobre esses 3 pontos. Um histórico, né, você entender como que foi, como surgiu cada um desses órgãos, como foi implantado, instituído, as mudanças, basicamente, que houveram, porque nós temos na nossa história constitucional, nós temos algumas mudanças, né? Em alguns momentos, nós tivemos instituição de determinado órgão, depois nós tivemos a extinção e depois retomamos. Então, é importante você fazer esse levantamento histórico. Os órgãos que compõem
e a competência de cada um. Quais são os recursos que eles julgam, qual é o papel desempenhado por esses órgãos. Então, você vai fazer esse trabalho que vai ser pontuado e vai ser, então, a complementação dessa aula, porque a maneira de você entender essa estrutura é lendo na Constituição e destacando esses pontos principais que são a parte histórica, os órgãos que compõem e a competência de cada um desses órgãos. Então, faça esse trabalho e assim a gente completa o assunto sobre o Poder Judiciário.